essa aula. Ok, então essa é a webaula de introdução à macroeconomia, na segunda semana de aula desse curso de férias. Esse é o segundo conjunto de assuntos da disciplina. Então vamos ver aqui esse conteúdo na perspectiva da área pública, setor público. Okay? Vamos nós. Cadê você? Tá aqui. Vamos lá, então vamos ver aqui um pouco sobre economia e macroeconomia. O que significam as duas coisas, como se relacionam. Termos de macro, que eu esqueci de copiar, vou ter que fazer aqui uma adaptação. E alguns conceitos a serem compreendidos em aplicações. E no final, explicar como é que vai ser a semana do curso. Eu acabei de ver que eu não copiei no slide os termos de macro. Eu vou localizar aqui no outro slide e aí, na hora que tem que apresentar, eu mostro esse outro slide para vocês. Rapidamente, deixa eu localizar aqui. Professor Rubens, que eu não fiz isso. Vou localizar esse outro slide. Cadê você? Aqui. Vou estar aqui. Tá aqui. Ok, já achei então esse outro slide aqui. Podemos voltar. Então, vamos ver aqui rapidamente o que é economia, como já vimos várias vezes, e falando uma linguagem mais, numa perspectiva macroeconômica, o que é a macroeconomia, os termos e alguns conceitos centrais que devem ser compreendidos e aplicações. Finalmente, a semana de aula, como é que vai ser a semana de curso nesse período. Ok, então começamos por falar sobre economia e macroeconomia. A economia, como falamos já há algum tempo, é a ciência da riqueza, que você tenta entender como é que a riqueza é gerada em um contexto de decisões das pessoas, em contexto, às vezes, de escassez. E numa perspectiva macroeconômica, a riqueza das nações. Então, a macroeconomia é a ciência, é a parte da economia que lida com a economia do país como um todo, a economia do mundo também. Então, no caso de riqueza, por que alguns países são mais ricos que outros? Porque algumas nações se desenvolvem mais do que outras? Na dimensão valor, né, como se mede o valor dessa riqueza, e, por exemplo, no caso do mundo, cada país do mundo, em geral, ou grande parte deles, tem uma moeda, o dinheiro diferente. E o que determina, então, o valor comparativo desse dinheiro? Por que a taxa de câmbio do real com o dólar é uma, do real com o euro é outra, do euro com o dólar, dólar com a libra, com o real com a libra, etc. Então, a taxa de câmbio vai ser uma medida de valores macroeconômicos de economias nacionais. Vamos ver isso um pouco também. Isso faz parte da macroeconomia, vamos ver isso um pouco aqui nessa introdução. E a economia da livre troca, que é outro conceito fundamental em economia, onde a economia de livre troca tende a ser mais eficiente. Vamos ver que a livre troca entre as nações tende a ser o melhor para todos, embora isso não seja praticado regularmente, e praticamente todos os países do mundo praticam algum tipo de protecionismo. Mas, a princípio, a livre troca faria com que cada país, ou em cada país, se desenvolvessem as atividades onde cada um é melhor. E a troca, então, daria uma eficiência global a esse processo. Isso está acontecendo em áreas específicas. Então, por exemplo, o Mercosul, aqui no nosso continente, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, mas confusão agora com o Paraguai, Venezuela, que entrou agora. Então, a ideia de que haja uma livre troca
entre esses países, os produtos vão e vêm sem impostos de importação. E a experiência da União Europeia, de 27 países, hoje cerca de 11 ou 12 com a mesma moeda, onde há o livre fluxo de bens e serviços em uma livre troca. Talvez a União Europeia venha a ser uma das evidências de como a livre troca é benéfica e, na verdade, é a melhor coisa a ser feita nas trocas entre as nações. E nesse momento, por exemplo, discute-se entre Mercosul e União Europeia um acordo de livre comércio. Se isso acontecer, então, produtos brasileiros e argentinos e paraguaios seriam vendidos na Europa sem impostos de importação, quer dizer, ao preço econômico desses produtos, e vice-versa, produtos europeus poderiam ser importados para o Brasil sem impostos de importação. Se isso acontecer, por exemplo, o preço de perfume francês no Brasil vai cair a 1/3 do que é hoje, que é 2/3 do preço de produtos franceses são impostos, assim como vinhos portugueses, espanhóis, italianos, franceses, enfim. Então, havendo a livre troca, caem as barreiras alfandegárias e aí se estabelece um outro nível de relação entre os países. Então, temos que a macroeconomia é a parte da economia que lida com o país e, portanto, analisa a riqueza, porque algumas nações são mais ricas que outras, o que aconteceu com elas, o que leva a isso, por que o valor da riqueza em cada nação é medido através de uma taxa de câmbio, o valor em reais versus o valor em dólares, ou o valor em euros, ou em libra, ou ienes, etc. E a livre troca como sendo a melhor caminho para a eficiência e ganhos econômicos de todos os envolvidos. Enfim, então, como eu falei, a macroeconomia é a economia do país. Então, a macroeconomia é a parte da economia que vai estudar a economia nacional e também a economia mundial, as trocas entre os países. A princípio, a macroeconomia, curiosamente, é uma parte mais fácil da economia, porque basicamente temos apenas 4 atores atuando: empresas, e aí todas as empresas juntas são as empresas, as pessoas, todas as pessoas do país, todas as famílias juntas, o governo, todos os níveis de governo, todas as esferas de governo juntos numa só entidade, governo, e todos os países do mundo fora do país, fora do Brasil, são o resto do mundo. Então, em termos teóricos, é até mais simples entender macroeconomia do que micro. E boa parte das pessoas acaba achando mais fácil aprender macro do que aprender micro, embora haja uma complexidade em uma outra ordem. Então, a macroeconomia envolve saber o que é o PIB, a moeda faz parte, é uma variável econômica central da macroeconomia. Observe que a moeda não é um fator relevante na microeconomia, qual é a moeda que você usa não é relevante, mas na macro a moeda vai ser relevante, a quantidade de moeda em circulação. Nível de emprego é outra variável macroeconômica. A preocupação com o crescimento econômico também é outra dimensão da macroeconomia. A questão da inflação também outro assunto macroeconômico. E a taxa de câmbio também é outro assunto macroeconômico. Então temos aqui algumas poucas coisas que já mostram o significado e a dimensão de importância da macroeconomia. Então temos um modelo simplificado de 4 entidades, 4 grandes variáveis, e simplificado ainda em igualar tudo que é produzido no país em um certo período, em geral 1 ano, que é um tempo suficiente para que as atividades econômicas todas tenham um ciclo completo de atividade, com a renda, com tudo que é ganho pelas pessoas. Então, observe que na macroeconomia nós vamos juntar tudo que é produzido igual a tudo que é vendido, ou seja, tudo que é produzido ou vai virar consumo das pessoas, ou vai virar gasto de governo, ou vai virar investimentos, ou vai virar exportação,
ou parte do que foi consumido, gasto pelo governo, investimento, veio da importação. Vamos ver isso daqui a pouquinho com mais detalhes. Então, tudo que é produzido é consumido pelas pessoas, pelo governo, vira investimento, ou é exportação ou é importação. E toda a renda que é ganha das pessoas ao longo do ano vai virar ou compras, consumo, ou o que não foi comprado vira poupança, ou se pagam impostos, ou a pessoa recebeu ou mandou dinheiro para o exterior. Então, esse TRF aqui quer dizer, desculpa, esse TRF quer dizer transferências para o exterior. Então, toda a renda das pessoas em um país são resultado, são aplicadas em gastar, em consumir, ou são poupadas, ou paga-se impostos, ou se recebeu ou se enviou ao exterior. O que é interessante saber é que o setor público é um ator, é uma parte muito importante da macroeconomia, porque o governo é parte importante da economia. Como mostrei aqui naquela primeira web aula, se vocês tenham assistido, o governo é... Peraí que eu... Epa. Desculpa. O que estou fazendo aqui? Perdão. Deu um pequeno tilt aqui na... Ai, computador. O que aconteceu com você? O governo... agora sim, de novo. O governo é parte importante da economia como um todo. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a carga tributária, o total da renda que vai passar pelo governo, esse Tzinho aqui, é 38%. Ai, o que eu fiz? Perdão. Voltando. A carga tributária é 38%. Então, 38% da economia, digamos assim, 38% passa pelo governo. Embora, ao final, os gastos de governo sejam da ordem de 21%. Quer dizer, uma parte dos recursos passam via impostos e voltam de novo para as pessoas gastarem em consumo, em poupar, em pagar impostos, etc. Então, o governo é uma parte importante da economia. E na economia moderna, o governo é também o responsável por uma coisa fundamental no modo como vivemos: a emissão do dinheiro, da moeda. No passado isso não era assim, no passado até o século XIX, e até mesmo menos 1950 em muitos países, o dinheiro era baseado no ouro, então não era um dinheiro de governo. Na verdade, os bancos emitiam certificados de depósito bancário. O nome hoje continua, mas na época tinha a ver com o depósito em ouro. Diziam lá, a pessoa depositou aqui tantas libras de ouro. E esse papel, então, acabava circulando como dinheiro. Mas, desde metade do século XX para cá, que o dinheiro não tem mais uma base metálica, uma base metal precioso, ouro ou prata, e virou um dinheiro, um papel impresso por governos. Então, os governos são responsáveis por manter um nível de dinheiro que fazem funcionar a economia. Então, o governo é muito importante para macroeconomia. O que vamos ver também nessa análise macroeconômica é como funciona
a economia nacional. Então temos, por exemplo, aqui os três principais atores na economia, todas as empresas, todas as pessoas e o governo. E há uma série de trocas, né? Então, por exemplo, todas as pessoas fornecem para as empresas trabalho, fornecem capital, e, em troca disso, recebem salários, lucros, aluguéis, juros. Com o dinheiro de lucros, aluguéis e juros, as pessoas fazem compras. E as empresas, com o trabalho e capital que as pegadas das pessoas, produzem bens e serviços. Então temos um fluxo de fatores de produção e um fluxo de renda, um fluxo de produto, trabalho e capital, vem, produz bens e serviços, né? E tal. E o fluxo da renda. A renda resultante da venda desses bens e serviços vira renda, vira dinheiro, digamos. E esse dinheiro vira depois consumo. O governo aparece no meio dessa história, tirando impostos às pessoas, tirando impostos às empresas. Com os impostos, realiza gastos de governo, consome das empresas bens e serviços, também oferece serviços públicos, também recolhe as pessoas trabalho e capital, pega dinheiro emprestado, gerando dívida pública, aluga também imóveis, paga as pessoas salários, aluguéis, faz transferências de renda para aposentados, Bolsa Família, seguro-desemprego, etc. Também presta serviços públicos. Então, grosso modo, temos aqui um fluxo de atividades. Em azul aqui seria um fluxo de produto. E em verde o fluxo de renda. Opa, salva isso aqui, que está errado, esse gasto do governo. Fluxo de renda. O governo aplica dinheiro e obtém bens e serviços. Então temos aqui um fluxo de produto e renda. E o país interage com o resto do mundo, exportando e importando, e com envio de dinheiro e recebendo dinheiro. Então esse, grosso modo, é o esquema geral macroeconômico que vamos estudar no curso todo. Ainda estou online? Estamos, né? Não estou vendo aqui o... Você não. Epa. Caiu, será? É possível que tenha caído. Cadê você? Senhor, se eu estou procurando aqui os software da web aula. Eu não estou achando ele. Cadê você? Aparentemente estamos online. Eu não estou vendo aqui o que está acontecendo. Bom, então devo continuar aqui. Tem um tiltzinho aqui. Será que está online mesmo? Bom, aparentemente estamos funcionando. Eu consigo me ver. Mas não consigo ver aqui. Como é que vocês... Ok. Estamos online. Vamos continuar. Então, essa é a lógica básica
do modelo macroeconômico principal. Empresas, governo, pessoas e resto do mundo interagindo na economia como um todo. Em termos aplicados, o governo vai ter aqui 4 principais papéis. O governo será responsável pela chamada política fiscal, ou seja, a tributação, como gasta o governo, se terá déficit ou superávit no orçamento, isso terá impactos econômicos globais, como veremos. O governo também será responsável, como ele que detém o controle do dinheiro impresso de validade das trocas econômicas no país, pela política monetária, o que vai significar, vamos ver depois, o volume da base monetária, a quantidade de dinheiro que circula no país, o grau da dívida pública, a taxa de juros do mercado, a Selic, por exemplo, no caso do Brasil, e, sobretudo, o controle da inflação. Também o governo atua no câmbio, em adotar um câmbio flutuante ou administrado. O Brasil, do Plano Real, foi, a parte deu certo, o câmbio flutuante. Hoje temos um câmbio que houve a intervenção do Banco Central e isso provocou uma confusão enorme no mercado cambial. E também é responsável pelas reservas cambiais, manter aquele volume de dinheiro em moeda estrangeira para fazer face ao câmbio quando for necessário. E uma parte fundamental também da ação do governo é na questão das expectativas, de assegurar ou de gerar expectativas positivas para o futuro da economia. Que veremos que a maior parte das coisas em economia acontecem devido a expectativas. Se você acha que o futuro tem uma boa expectativa, você vai fazer investimentos. Se você é consumidor, acha que o futuro tem boa expectativa, você passa a consumir mais. E assim vai. Então, e vice-versa, se você acha que o futuro é negativo, você reduz investimentos. Se você acha que o futuro é negativo e você é consumidor, você reduz consumo. E aí pode entrar um ciclo de menos consumo, menos investimento, menos emprego, menos renda, menos consumo, e temos então a situação de recessão. Então o governo tem esses 4 grandes aspectos a agir e de impacto econômico. Pode fazer certo, como se fez do Plano Real para cá, até o governo Dilma, ou pode começar a errar. Como vamos ver, atualmente o governo está reduzindo o superávit anterior, o que é ruim. O governo está deixando a inflação subir, o que é ruim. A dívida pública não para de crescer, o que é ruim. O câmbio que era flutuante virou administrado, o que é ruim. E tudo isso tem gerado expectativas negativas nas pessoas que decidem. E com isso o investimento cai, a desconfiança com a economia aumenta e temos então a redução do crescimento econômico. Vamos ver isso mais adiante no curso, explorar com mais detalhes ao longo do andamento do curso. Como eu falei, termos mais comuns em macroeconomia, então vou usar aqui um outro slide que eu tenho esses termos. Aqui está ele. Então, olha só, temos aí termos que fazem parte do glossário macroeconomia. PIB, produto agregado, renda agregada, consumo agregado, poupança, impostos, investimento, gasto de governo, exportação, importação, câmbio, balanço de pagamentos, que é a relação de exportação e importação, inflação, deflação, emprego, desemprego, crescimento econômico, recessão, propensão marginal a consumirmos é um conceito base em macroeconomia, taxa de juros de mercado, liquidez, moeda, dinheiro, Banco Central, questão monetária, o sistema financeiro, bancos, etc.,
a política fiscal, déficit público, dívida externa, a questão da renda em termos de distribuição de renda, salários e por aí vai. Então, observe, esses são os termos que fazem parte do linguajar e do estudo da macroeconomia. Vamos então adiantar isso. Então vamos ver aqui alguns conceitos que são importantes. Não sei por que não está aparecendo aqui, é para aparecer. Tudo bem, vamos continuar. Alguns conceitos que são importantes para são importantes para a macroeconomia que vocês deverão compreender ao longo do curso. O primeiro conceito é que nós chamamos de a equação macroeconômica fundamental ou a equação do PIB. Nessa equação, iguala-se o produto, toda a produção, à renda. Vamos começar pela renda. Toda a renda que as pessoas ganham no país ao longo de um ano vão virar consumo ou vai virar imposto, aquilo que foi tirado dos impostos de renda ou imposto sobre consumo, ou o que sobrar será poupado. Eventualmente poderá haver então na renda nacional uma transferência para o exterior ou uma vinda de dinheiro do exterior para as pessoas que residem aqui no país. E tudo que é produzido é também vendido. Então, numa economia equilibrada, e aí aqui é o equilíbrio entre oferta e demanda, né? Tudo que é ofertado é vendido, então tudo que é vendido foi a oferta. Então, toda a oferta ou todo produto nacional, após esse período, ou é consumido pelas pessoas, ou foi comprado pelo governo, ou virou investimentos. Observe aqui que o investimento pode ser de coisas produzidas no Brasil ou coisas importadas. Os gastos de governo podem ser gastos de coisas feitas no Brasil, nacionais, ou importadas. O consumo pode ser de coisas feitas no Brasil, nacionais ou importadas. Então, quando esse C mais G mais I é contabilizado, eu preciso também descontar tudo que foi importado. Então, esse investimento de coisas importadas, esse gasto de governo de coisas importadas, esse consumo de coisas importadas, tudo isso é a letra M. Porque não é produção nacional. Foi consumo no país, foi gastos de governo, foi investimento, mas não foi produzido no Brasil. Então tem que ser descontado. Esse menos M aqui quer dizer que esses itens importados vão ser descontados da equação de produção. E, por sua vez, algumas coisas que foram produzidas não são vendidas no Brasil. É aquilo que foi exportado. Então, temos que somar ao que foi consumido no Brasil, aquilo que foi produzido, mas não consumido, porque foi exportado e consumido pelos outros. Então, temos todo o consumo, todo o gasto, todo o investimento, mais o que foi exportado, menos aquilo que foi importado. Isso é a equação do produto. Essa equação é a equação fundamental da macroeconomia. Vamos usá-la, vamos vê-la com muita frequência, porque com ela temos várias análises interessantes que podem ser feitas e o significado disso para o impacto econômico, em particular, da ação do governo. Agora, há coisas que são feitas na atividade econômica que não entram no cálculo do PIB, não entram naquela soma. Então, por exemplo, a compra e venda de imóveis, se a pessoa usados, a pessoa vende uma casa para alguém, aquilo não gerou nenhum produto econômico, houve apenas uma transferência de ativos. Alguém entregou a casa e recebeu o dinheiro, mas não houve um aumento de produção, nada novo foi criado.
Se a pessoa vende um carro usado, ela entrega o carro usado a outra pessoa e recebe o dinheiro do valor que corresponde. Também aí não se criou nenhum valor. Então, toda compra e venda similar a isso não é atividade produtiva, não se produziu nada, e, portanto, não é somado no cálculo macroeconômico. Também aplicações financeiras não são somadas. Se a pessoa pegou o dinheiro e aplicou na poupança, basicamente o que ela fez foi uma renda anterior que seria inicialmente gasta um certo nível de consumo, no nível de consumo e poupança, ela aumenta o nível de poupança e reduz de consumo, mas a soma continua a mesma. Então, o total de recursos de renda da pessoa não mudou. Do mesmo modo, ao fazer investimento financeiro, o que está fazendo é reduzir o consumo e aumentar a poupança, quer dizer, aumentar ativos financeiros. Também não entra na produção econômica, não se gera riqueza em transferir renda, em transferir os impostos, por exemplo, para o Bolsa Família, para aposentados, do INSS, do setor público, etc. Então, transferir renda não é somado naquela equação macroeconômica. E também não entra no PIB a produção doméstica pessoal. Quando a pessoa limpa a casa, quando ela lava a roupa, quando ela cozinha, isso não entra. Mas se a pessoa contratar uma faxineira para limpar, vai entrar no PIB. Gerou salário para a faxineira. Se a pessoa contratar uma lavadeira para lavar roupa ou passar roupa, também vai gerar atividade econômica. Se a pessoa, em vez de cozinhar, comprar a comida feita, passou também a haver um aumento da produção contabilizada. Então, observe que, inclusive, parte do aumento do PIB, no caso do Brasil, ao longo dos últimos anos, vem de menor atividade doméstica pessoal para atividades domésticas externas, em particular, cozinhar. Cada vez que se diminui o comer em casa, está se aumentando o giro da economia. Então, parte do PIB está aumentando porque as pessoas estão comendo fora e não mais comendo em casa. Um outro conceito que temos que importante entender é o conceito de investimento e poupança. Observe, então, aqui nessa equação macroeconômica, se nós eliminarmos aqui consumo e consumo dos dois lados, se considerarmos apenas o caso do país sozinho, sem o estrangeiro, então vamos ter aqui G mais I igual a S mais T. Quer dizer, gasto de governo e investimento tem que ser igual ao que foi poupado e que foi impostos. Então, se o governo tiver em equilíbrio, o que ele gastar, o que ele arrecadar, o T aqui, eu não falei, né? O T, tudo aqui é em inglês, mas S é de saving e o T é de tax, impostos. Então, tudo, se o governo está em equilíbrio, gasto de governo, o que arrecada em impostos, então poupança é igual a investimento. Observe então que o investimento econômico depende da poupança. É preciso que haja um consumo menor de tudo aquilo que é feito para que possa essa poupança virar investimento. Isso é uma das coisas que mostra que países pobres têm dificuldade em crescer porque simplesmente não sobra poupança disponível. E aí, sem investimento, não haverá o crescimento econômico. Outro conceito que vocês têm que aprender no curso é chamado propensão marginal a consumir. E lembrando, então, que marginal é sempre a derivada. Então, o que é a PMC, em termos conceituais? É a variação do consumo com o aumento da renda, ou com a variação da renda, se ela também baixa, teria um efeito. Então, basicamente, se é marginal, a derivada do consumo em relação à renda. Ou seja, o quanto que varia o consumo em função da variação de renda.
O que o Keynes percebeu foi que foram duas coisas. Uma é que, a partir de um certo nível de renda, a propensão marginal a consumir é menor que 1. Ou seja, consome-se menos, o acréscimo de consumo é menor que o acréscimo de renda. Então, se a pessoa ganha, digamos, 10 mil reais por mês e passa a ganhar 15 mil reais por mês, digamos assim, esse acréscimo de renda de 5 mil não vai virar mais 5 mil em consumo. Vai virar menos. Então, quanto mais renda a pessoa tiver, menos esse acréscimo de renda se transforma em acréscimo de consumo. Por isso, então, que a PMC é menor que 1. E na economia como um todo, em certo momento, vamos ter que a média da propensão marginal das pessoas todas na economia tende a ser menor do que 1. O aumento da renda não produz um aumento de consumo. Entretanto, pessoas com renda menor tendem a ter uma propensão marginal a consumir maior que 1. Elas tendem a, uma vez que a renda cresce, consumir mais do que aquela renda. Como é possível isso? Com dívida, né? Com o futuro vindo para o presente. Mas o fato é que rendas mais baixas tendem a ter consumo mais alto e renda mais altas. E essa foi uma das sugestões do Keynes de que distribuir renda, por exemplo, aumenta o consumo no país. E se aumenta o consumo no país, aumenta as vendas, aumenta o incentivo ao investimento, aumenta empregos, os empregos aumentam, por sua vez, os salários, que aumenta a renda de novo. Então, distribuir renda de ricos para pobres tende a produzir um efeito positivo na economia como um todo. Okay? Então, esse conceito é um conceito central em macroeconomia. O outro conceito de macroeconomia é o de expectativas futuras. Observe que o investimento dos empresários está aqui, vai acontecer em maior ou menor grau, em função do que eles esperam sobre o futuro. Então, as pessoas vão investir mais em novos empreendimentos se acharem que o futuro é positivo. Do mesmo modo, as expectativas das pessoas em consumir ou poupar será a função de como elas enxergam o futuro. Se acham que o futuro é incerto, é negativo, tende a aumentar a poupança. Se acham que o futuro é positivo e vai lhe trazer mais renda, tende a reduzir a poupança e aumentar o consumo. Aumentar o consumo, então, produz um sinal para as empresas aumentarem investimentos. Então, as expectativas futuras de empresários e das pessoas vai influenciar o ritmo de crescimento da economia como um todo. E aqui o governo é uma peça central em transmitir uma expectativa positiva ou negativa. Depois vamos ver no curso que isso acontece com muita propriedade nos mercados, e como que os mercados percebem rapidamente se o governo sinaliza com um futuro negativo. Por exemplo, atualmente no Brasil, o governo sinaliza com um futuro negativo. Por exemplo, quando o governo pega e, para incentivar um setor qualquer, diminui encargos sociais, que por sua vez são necessários lá na frente para pagar aposentados, e os aposentados estão aumentando, reduzir encargos sociais significa tornar a situação do governo lá na frente pior, o que vai gerar então mais dívida pública. E mais dívida pública, mais problemas e tal, etc. Então, quando o governo faz algumas ações que parecem boas no presente, mas comprometem o futuro, os empresários do mercado de investimentos percebem isso e têm uma visão negativa do processo. Resultado, reduzem investimentos. Parte do problema que temos hoje no Brasil de redução do PIB se deve a essa percepção negativa do futuro, do plano fiscal, em particular no plano da previdência social. Que a cada dia, quando você fala em reduzir encargos sociais, está se dizendo reduzir a capacidade de pagar aposentados no futuro. Isso é um problema entre presente e futuro. Mas o fato é que o futuro
determina o grau de investimentos e o grau de consumo ou poupança no presente. Então, essa visão de futuro vai alterar o modo de agir no presente. Finalmente, um outro conceito que vamos enxergar é o conceito de déficit e superávit. O que acontece quando o governo gasta mais do que arrecada, ou seja, tem um déficit. Então, com isso, se ele tem um déficit, observe, se nós eliminarmos aqui o consumo dos dois lados, fica essa equação, né, G mais I, S mais T. Se há um déficit onde o G é maior que T, parte da poupança vai ter que financiar o déficit. Como? Dívida pública. O governo vai emitir títulos à dívida para pegar dinheiro da poupança das pessoas. E haverá, então, menos poupança para investimento privado na economia. Então, o déficit fiscal compromete o investimento na economia e compromete, então, o crescimento do PIB. Se o governo tem superávit, gasta menos que arrecada, sobra mais, a poupança inteira pode ir para investimento, poupança privada das pessoas. E se vai para investimento, desculpa, ai caramba, preciso parar de fazer isso. Se a poupança vai para investimento, parte do que é arrecadado em impostos pode ser usado, por exemplo, para pagar juros da dívida, e pagar juros da dívida significa voltar dinheiro para as pessoas gastarem, para pouparem e pagarem mais impostos, etc. Outro conceito é do câmbio flutuante. Eu vou ilustrar aqui mais ou menos como funciona. Então, digamos que, eu vou usar o caso do café. O café foi um produto fundamental para o Brasil no século XIX e XX, ainda hoje é, em termos de significado econômico para o nosso país. Mas, particularmente, século XIX e século XX, até os anos 50, o café foi fundamental para o Brasil se tornar um país avançado, industrializado, etc. Então, digamos que, em certo momento, a taxa de câmbio seja R$2 por dólar. O custo de produzir café, o preço do mercado interno é 200, são 10 milhões de sacas de café exportadas. Se vendesse no Brasil, venderia a 2 bilhões. E como o câmbio é 2, lá fora o preço está a 100 dólares, se vendeu 1 bilhão de dólares. Então, os 10 milhões de sacas de café equivalem a 2 bilhões no Brasil, ou 1 bilhão de dólares no exterior, a um câmbio de R$2 por 1 dólar. Digamos que o iPad custe 500 dólares. Então, essas 10 milhões de sacas de café conseguem comprar 2 milhões de iPads, que sendo importados, então, custariam R$1.000 sem impostos. Alguns anos depois, o preço do café, digamos, chegou a R$300 a saca no Brasil, o que daria as mesmas 10 milhões de sacas, 3 bilhões. Mas o mercado mundial passou a pagar 200 dólares a saca. O café se valorizou, chamado as commodities se valorizando. Então, em vez de 1 bilhão, agora a venda das 10 milhões de saca gera 2 bilhões de dólares. Ocorre que o preço do iPad não mudou, continua 500 dólares, e, portanto, agora as mesmas 10 milhões de sacas podem comprar 4 milhões de iPads. Se o câmbio fosse de R$2 mantido, entraria no Brasil 4 milhões de iPads, que ao mesmo valor anterior significariam 4 bi. Ocorre então uma distorção, quer dizer, em termos econômicos, por causa de uma taxa de câmbio de R$2 por dólar, as sacas de café comprariam agora muito mais iPads, o dobro do que antes. Então o mercado de câmbio se ajusta e vai, por exemplo, a uma taxa de 1,50. De tal modo que os 4 milhões de iPads vão valer, vai ter um preço reduzido, porque o preço dele vem do dólar para o real. 4 milhões de iPads a esse preço reduzido equivale aos mesmos 3 bilhões das 10 milhões de sacas de café. Então, o câmbio flutuante faz o quê? Quando o que um país vende valoriza frente ao outro, o seu câmbio se valoriza. Então, o Brasil
particularmente no final do século XX e agora no século XXI, tem todos os seus produtos se valorizando. Todas as commodities que nós produzimos, café, laranja, açúcar, desculpa, ferro, soja, milho, frango, carne, etc. Todos os produtos que nós produzimos estão se valorizando no mercado mundial. E todos os produtos que o mundo industrial produz, automóveis, televisão, celular, iPads, computadores, etc., estão ou baixando de preço ou na mesma. Então, o cenário que temos para o Brasil é que o real tende naturalmente a se valorizar. Se o câmbio for deixado flutuante, o real vai a cada vez mais se tornar mais valorizado. Então, nosso salário poderá comprar mais produtos industrializados. Não poderá comprar mais comida, porque a comida vai ter em reais, é o nosso dinheiro. Mas os produtos que são do mundo ficarão mais baratos para nós. Se o câmbio é administrado, ocorre o inverso. Então, por exemplo, em 2011, em agosto de 2011, o câmbio estava nessa ordem de grandeza, 1,65. E o governo interviu no câmbio e levou ele para 2, desvalorizando o real. O que acontece quando o governo faz isso? Então, pegou o câmbio de 1,65 e levou a 2, intervindo no mercado e mudando o câmbio de flutuante para um câmbio administrado. Bom, uma das coisas que acontece é que há produtos no Brasil, como o açúcar, cujo preço é mundial. Por que mundial? Porque você pode vender açúcar para o mundo todo e para o Brasil. Então, digamos que 2 kg de açúcar estavam custando R$ 4,00. O feijão já é um produto que não tem um mercado mundial. Na verdade, acho que somos o maior produtor e consumidor de feijão do mundo. Então, ninguém compra feijão no mundo. Então, o preço do feijão é um preço nacional, é um preço em reais. Então, se o câmbio foi desse valor para R$ 2,00, o que significa cerca de mais 20%, e o açúcar, é cotado em dólares, se o real desvalorizou, o preço em real tem que subir. Então, 2 kg de açúcar vão custar agora mais 20%, R$ 4,80. Como o feijão é nacional, o seu preço não mudou, R$ 4,00. Só que após um tempo, é evidente que os produtores de feijão não ficarão satisfeitos em que o que antes era 2 kg de açúcar para 1 kg de feijão, não mais ser 2 kg para 1 kg, sim 2 kg de açúcar para 1,20 kg de feijão. Então a tendência normal é que produtores de feijão vão subir seus preços em reais para de novo voltar, aqui tem um pequeno erro, para de novo voltar à equação anterior, onde 2 quilos de açúcar são iguais a 1 quilo de feijão. Então, um dos problemas que temos com o câmbio administrado, em particular na ideia de desvalorizar o dinheiro para favorecer uma indústria nacional, supostamente, é produzir a inflação. Porque todos os produtores de produtos nacionais vão tentar subir os preços para igualar ao preço daquele que tem produtos de preços internacionais. Então, o melhor caminho é o câmbio flutuante, onde as forças de mercado vão definir qual é o valor do câmbio e não vão afetar as trocas internas. Outro aspecto para falar aqui sobre câmbio e globalização é o significado do câmbio, por exemplo, no Brasil de hoje. Bom, produtos importados no Brasil têm preços nacionais com base nos preços mundiais, lá fora em dólares, e no câmbio. Então, iPads e perfumes, por exemplo, têm preço no Brasil baseado no valor deles no exterior, mais a taxa de câmbio. Produtos nacionais que têm insumos importados têm o custo influenciado pelo câmbio e, portanto, terão preços também influenciados. Celulares, TV, remédio, pão, carros, são produtos que feitos no Brasil
com itens importados, uma parte deles, terão custos aumentados se o câmbio aumentar e, portanto, seus preços também terão que mudar. Há produtos nacionais, desculpa, que tem mercado mundial. Então, esses produtos têm preço mundial. Café, açúcar, leite, soja, algodão, milho, são produtos feitos no Brasil, em reais, mas cujo preço mundial existe, e se o câmbio mudar, o preço em real vai subir. Então, por exemplo, o leite atualmente está subindo, porque o leite está subindo no mercado mundial. Café, açúcar, soja, algodão, milho, idem. Se o mundo sobe e o câmbio também, aqui sobe mais. E há preços de produtos nacionais que usam insumos nacionais, que tem mercado mundial, que também são afetados. Então, por exemplo, frango, ovos, carne de porco, consomem basicamente milho e soja como insumos. Na verdade, 2/3 do custo do frango está em soja e milho. Como milho e soja são coisas em dólar, se o dólar sobe, o valor em reais de soja e milho sobe, o custo do frango sobe e dos ovos, e os ovos e frangos têm que subir. Então, isso mostra que essa ação de desvalorizar o real, como foi feito pelo governo em 2011 e 2012, em 20%, produz um aumento de custo de 20% em tudo que é nacional, mas que usa insumo nacional. Então, mexer no câmbio é uma coisa complicada. Enfim, então esses são alguns conceitos básicos, alguns exemplos de coisas que nós vamos ver no curso. E eu perdi aqui o meu... perdi aqui... Será que não estava gravando?